Hoje nós vamos falar de Saint Patrick. Eu sou o Teacher Dilo e você está aqui no meu canal. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você curtir, e se inscrever se você gostar também. E aqui no canal tem aula de inglês, de gramática, de pronúncia, de vocabulário, inglês com música e também vocabulário específico. Hoje nós vamos falar de Saint Patrick, também conhecido como São Patrício, o padroeiro da Irlanda, que é um feriado nacional na Irlanda, que é celebrado não somente na Irlanda, mas também no mundo todo, no dia 17 de março. O São Patrício tem uma história muito doida. Apesar dele ser o santo padroeiro da Irlanda, ele não é irlandês. Ele nasceu na Inglaterra no ano de 387. A história dele é muito doida, por quê? Porque aos 16 anos ele foi sequestrado por piratas irlandeses, levado para a Irlanda e vendido como escravo. Na Irlanda ainda não existia o cristianismo, então todos os irlandeses eram pagães. Pagães. Eles eram pagães, eles não adoravam nenhum deus do cristianismo, eles adoravam o deus Sol e os elementos da natureza. E o Saint Patrick vinha de uma família de cristãos, então ele ficou muito isolado, ele ficou muito sozinho, então ele só rezava e rezava e rezava. Aos 16 anos ele teve uma visão, um anjo contou para ele, e esse anjo, nessa visão, falou para ele como ele poderia fazer para escapar dos escravos, dos piratas e voltar para a Inglaterra. E assim ele fez. Ele voltou para a Inglaterra, ficou lá na Inglaterra com a família dele, que era uma família de padres, se formou padre, virou bispo, e aí ele teve uma outra visão, ou um sonho. Ele teve um sonho de que ele teria que voltar para a Irlanda e para poder pregar o cristianismo e levar a palavra de Deus para os irlandeses, porque eles eram pagães. E assim, ele o fez. Ele voltou para a Irlanda e levou o cristianismo para todas as pessoas que até então não eram cristãs na Irlanda. Além de mudar todo o sistema religioso da Irlanda, ele ainda acabou mudando também o sistema político da Irlanda. Então, muito do sistema político da época foi alterado também pelo Saint Patrick. Então, é um misto de feriado religioso com feriado patriota nacional. Saint Patrick morreu aos 74 anos no dia 17 de março, que é a data de celebração do feriado de Saint Patrick na Irlanda, que é a data da morte do Saint Patrick, na primeira igreja que ele construiu na Irlanda. Por que eu tô rindo? O cara morreu, eu tô falando que tá rindo. Bom, agora que a gente já sabe quem foi o Saint Patrick e a gente sabe quão louca foi a história dele, coitado, ele foi vendido como escravo aos 16 anos, sequestrado por piratas. Poxa, que trauma, hein? E ele ainda conseguiu, com a fé dele e com os estudos bíblicos, conseguir forças para superar essa situação. Caramba, um santo mesmo. Agora a gente vai ver alguns símbolos que representam o feriado de Saint Patrick, que são muito comuns na Irlanda, e não somente na Irlanda, em todos os países, as pessoas usam esses símbolos. Então, como eles celebram o feriado do dia 17 de março, de Saint Patrick's, está muito interligado com esses símbolos que a gente vai ver agora. Por quê? Porque quando as pessoas celebram o feriado de Saint Patrick's, o dia 17 de março, eles vão para as ruas, para as paradas, e eles se vestem de verde. Verde é a cor da Irlanda, assim como o verde e amarelo é a cor do Brasil, o verde é a cor da Irlanda. E nessas paradas, para celebrar o dia do Saint Patrick, as pessoas se vestem de verde e também se vestem como os leprechauns. Leprechauns são esses duendezinhos verdes que são como o nosso Saci Pererê. Por que eles são como o nosso Saci Pererê? Porque o Leprechaun, ele também vive na floresta, assim como o Saci.
E o leprechaun, existe uma lenda que diz que se você pegar um leprechaun, ele é obrigado a te dar o pote de ouro dele. Então, assim, os leprechauns são duendes, são hominídeos, homenzinhos, e eles vivem na floresta e são sapateiros, eles fazem sapato, e eles guardam toda a fortuna deles dentro desse caldeirão. E diz a lenda que se você pegar um desses leprechauns, ele é obrigado a te dar o pote de ouro dele, que ele esconde normalmente no final do arco-íris. Então, as pessoas fazem essa coisa de se vestir de verde. Eles também pintam tudo que é comida de verde, tem cerveja verde, pão verde. Em Chicago, eles pintam o rio, o Chicago River de verde também, porque esse feriado é celebrado em todas as partes do mundo. Inclusive aqui no Brasil tem escolas de inglês que adoram fazer festas da semana de Saint Patrick, e é um feriado que está sendo muito difundido aqui no Brasil recentemente, que as pessoas iam, antes da pandemia, para bares e tomavam cerveja verde, pintavam a barba de laranja, de ruivo, porque o leprechaun é um duendezinho ruivo, então dá para pintar a barba de verde, dá para usar o chapéu, que o leprechaun também usa. E o outro símbolo que também é muito comum para usar no dia de St. Patrick's Day, que também é o símbolo da Irlanda, é o trevo de 3 folhas, que em inglês é o shamrock. Shamrock. Shamrock é esse trevo de 3 folhas, que foi o trevo que o padre, o priest, o Saint Patrick, utilizava para pregar o cristianismo quando ele foi para a Irlanda. Então, esse trevo de 3 folhas, ele tem 3 folhas, cada uma das folhas representa a Santíssima Trindade. Então, o padre utilizava esse trevo para poder simbolizar os 3 poderes da igreja. E também dizem que o shamrock pode ser usado também para espantar os leprechauns, porque os leprechauns, eles não gostam que eles pegam pessoas que não usam verde. Por isso que eles usam também a roupa verde no... Deixa eu beber água. Por isso que as pessoas usam roupa verde, porque os leprechauns não gostam de que a pessoa não use verde. Então, se ela não usa verde, eles vão lá e vão dar um beliscão na pessoa. Mas se você tem um shamrock, você pode bloquear os jogos de videogame. Se você tiver um leprechaun, um shamrock, você pode bloquear o leprechaun e ele não vem te beliscar, porque você não está usando verde. Mais uma razão para as pessoas usarem verde. Se elas não estiverem usando verde, uma pessoa pode chegar e te beliscar, porque como uma forma de punição, porque você não está usando a roupa verde no dia de St. Patrick's. Posso pegar minhas anotações? Tu deixa? Mostrar para você. Posso pegar minhas anotações? Minhas anotações? Posso pegar? Posso pegar minhas anotações? Thank you. Deixa eu pegar minhas anotações. O que mais? 16 anos sequestrado, 20 anos... 20 anos foi a data que ele teve o sonho, que falou pra ele como escapar, e ele escapou. Quando ele converteu a Irlanda ao cristianismo, ele expulsou reza a lenda, que ao converter a Irlanda ao cristianismo, ele expulsou todas as cobras existentes na Irlanda. Reza a lenda que o St. Patrick fez isso. Mas, na verdade, nunca teve cobras na Irlanda baseado no baseado na divisão, Pangeia, descongelamento de icebergs. As cobras não conseguiram ir para a Irlanda, elas foram para outra parte. Eu sou péssimo em geografia. E como o feriado na Irlanda é um feriado nacional, tudo fecha, as lojas fecham, ninguém trabalha, e as pessoas antigamente, por ter essa conotação de feriado mais religioso, as pessoas iam na igreja de manhã e à tarde elas celebravam, mas agora pouca gente vai na igreja, as pessoas gostam mais mesmo de ir para bar, tomar cerveja verde, celebrar com os amigos e sair nas ruas fazer as parades. Então, gente, tá aí um pouquinho da história do Saint Patrick,
Não sei, acho que a maioria das pessoas não conhece essa história e não sabe que o dia 17 de março é o dia em que se celebra o St. Patrick's Day. Aqui no Brasil é um feriado que está sendo aos poucos muito difundido, onde as pessoas vão para bares, pintam a barba de laranja, tomam cerveja verde e é muito celebrado aqui no Brasil, mas ele é muito celebrado também em todo o mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido um pouquinho mais sobre o St. Patrick's, sobre um pouquinho desses símbolos, o que é um leprechaun, o que é um leprechaun, sorry, acho que minha pronúncia está errada, leprechaun. E o shamrock, que são as duas snakes, também as cobras também simbolizam a Irlanda, o pote de ouro, o que mais de elementos que existem? A ferradura, são elementos também. Deixa eu ver o que mais. Rainbow, o arco-íris. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a cultura da Irlanda e esse feriado nacional. E eu vou ficando por aqui, com essa fofura que eu tenho aqui com esse nenecinho, Dá tchau. Say hi, say bye, bye. So, thank you for watching, muito obrigado por assistir, and I see you on my next lesson. Bye!